Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, dia 29 de Shvat. Sétima parte da Parashá Mishpatim, Shmot Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 26, um trecho longo. Continua aqui dizendo como será a vinda de maneira benigna para a terra de Israel. Vocês, eliminando todas as idolatrias e praticando as ordens divinas, Deus irá abençoar com alimento e com cura de toda enfermidade. Não haverá mãe que perda um filho enquanto vive, nem uma mãe infértil em tua terra. E a longevidade tua irei completar, irá ser a longevidade máxima. Eu adiantarei diante de ti o meu temor, irei assustar todo o povo onde você irá chegar, afugentando de ti todos os teus inimigos. Você só verá suas costas, eles não terão coragem de te encarar. Eu enviarei um inseto com veneno fatal, algo similar a marimbondo, e ele irá picar, a gente fala que ia picar nos olhos, envenenar as nações oponentes à conquista de Israel e expulsar algumas delas, Hivita, Canaanita e Hitita. São as nações próximas do Rio Jordão, porque esse inseto, Tzirá, marimbondo, não passou o Rio Jordão, então ele envenenou as terras de Sihon e Og, as nações do outro lado do Rio Jordão, e a nação Hivita, que fica na beira do Rio Jordão, ela diz que o inseto ficava de um lado do rio e lançava veneno para o outro lado e eliminava os inimigos assim. Rashi fala isso. Em nome do Midrash, no Tratado de Sotá, página 36a. Agora Deus diz que as demais nações, Yoshua tinha que batalhar 7 anos contra eles. E Deus diz, não expulsarei todos eles diante de ti de uma vez, em um ano, porque vocês são poucos e a terra poderá ficar desolada, sem pessoas, inóspita, e irá se proliferar contra ti as feras do campo. Por isso, aos poucos irei expulsá-los diante de ti, até você procriar, multiplicar-se e lograr a terra. Que então irei tornar o limite de tua habitação desde o mar de Juncos, na divisa do Egito, até o mar de Filisteus. Que é o norte do Mediterrâneo. No caso, então, Filisteus era uma região perto de onde hoje é a Gaza, a região de sul de Israel. Ashkelon era de Filistim. Isso aqui é um lado, na beira do mar de Juncos até o mar de Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Isso aqui é uma promessa divina que ainda não aconteceu. E é uma das escrituras que mostra que Mashiach há de chegar, porque Deus ainda não cumpriu completamente todas as promessas, e nós temos ainda que receber esse pedaço, até o rio Eufrates. Pois darei em vossas mãos os habitantes da terra, e os expulsarei diante de vocês. E você os expulsará diante de ti. Assim diz Deus. Porém, por isso tudo, jamais institui uma aliança com eles ou com seus deuses. Não permita eles residir em sua terra. Aqui é a proibição de deixar o idólatra residir em nossa terra, de Israel, sob a ameaça deles te tornarem condenável perante mim. Pois você irá tropeçar no obstáculo de seus ídolos, irá adorá-los. Que então você irá pecar e não irá merecer todas essas bênçãos. E aqui vale citar que as pessoas na época do templo eles tinham visão de profecia como algo concreto. Como assim acontece que a gente vê nas profecias que logo aquelas gerações com o templo sagrado em Jerusalém praticavam idolatria, paganismo, uma coisa
ridícula e ilógica, e é obrigatório dizer que quem está próximo de Monte Sinai sabe melhor a Torá. Estavam perto de todos os milagres, de todas as coisas. O que acontece que eles fazem idolatria, uma coisa tão abominável? Deve-se saber que quando Deus dá um livre-arbítrio para a pessoa, tem que fazer um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio que a pessoa opta para fazer o bem. E essa opção tem que ser entre coisas quase que semelhantes. Então, se tem uma revelação divina intensa, então o apego, o vício, o desejo de praticar idolatria, de maneira ilógica, se torna muito intenso, fazendo o contrapeso para a revelação divina. E por isso era extremamente vicioso a prática de idolatria. E somente na fundação do segundo templo, os sábios fizeram uma grande reza e foi entregue para eles o instinto da idolatria e eles mataram ele. E de lá por diante, a idolatria não é mais tão viciosa como antes. Agora segue o capítulo 24. Agora vai seguir um trecho que Rashi diz que volta no tempo. Até aqui é depois dos 10 mandamentos. Agora volta para relatar os preparos para os 10 mandamentos. No quarto dia do mês de Sivan, quarto dia, foi dada no sexto dia de Sivan, o início da outorga da Torá. No quarto dia, Deus falou a Moshe: te aproxime, suba até Deus, te aproxime com as proeminências do povo, com teu irmão Aaron, com seus filhos Nadav e Aviú, com os 70 anciões e sábios de Israel, e se prostram de longe. Depois disso, Moshe se aproximou sozinho mais adiante para dentro da nebulosidade em cima da montanha de Sinai. E eles não podiam se aproximar, muito menos o resto do povo. Depois disso, Moshe voltou e contou para o povo todas as palavras do Eterno, as ordens do preparo da purificação para receber a Torá, que tinham que se afastar, os casais tinham que se afastar, homens e mulheres, por 3 dias, para estar em estado de pureza extrema, pois todos irão profetizar no dia 6 de Sivan, logo adiante. E depois recapitulou com o povo todos os mandamentos que Deus deu até então. E o Rashi descreve 7 leis que foram ordenadas todos os filhos de Noé, as leis universais, que Deus deu para todas as pessoas, todos os seres humanos. Depois as leis de Shabat, as leis de respeitar pai e mãe, as leis da purificação através da cinza da vaca vermelha, e julgamentos, a parte jurídica da Torá, que foi dado em um lugar chamado Mará. Nas primeiras viagens na saída do Egito, já foi dado para eles uma parte da Torá para eles começar a mudar sua visão do mundo e começar a se preparar com alguns mandamentos de treinamento, digamos assim, o início. Então Moshe recapitulou. E todo o povo respondeu em uníssono e disseram: todas as coisas que o Eterno disse, nós faremos. Aqui está aquela coisa, faremos e ouviremos. Tudo que ele disser, nós vamos fazer, vamos praticar. Assumimos a fazer. E Moshe escreveu todas as palavras de Deus que lhe foram reveladas em profecia, desde o livro de Bereshit até a parashá da semana passada, os 10 mandamentos. Escreveu os mandamentos que foram ordenados no lugar chamado Mará. Mais ou menos os mandamentos que falamos, Shabat, respeitar pai e mãe e a parte jurídica. Depois Moshe construiu um altar debaixo do Monte Sinai e ergueu ali 12 pedras como monumentos, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então tinha um altar e 12 pedras erguidas. E ele ordenou os sacerdotes do momento, que eram os primogênitos, os filhos de Israel, e eles fizeram oferendas para Deus, com todos, oferendas queimadas e oferendas abatidas como oferendas de paz, da qual se come parte da carne e se oferece a parte dela, do animal. Tudo isso aqui foi oferecido para Deus perto do Monte Sinai antes da outorga da Torá. E Moshe ali fez uma cerimônia similar a uma conversão. Todos os nossos antepassados se transformaram no Monte Sinai. Eles tinham que circuncidar, os homens, os machos, e todos tinham que se mergulhar no banho ritual, mikve, e depois tem a oferenda. E no caso ali, a oferenda foi
aspergido o sangue sobre todo o povo. Então Moshe tomou a metade do sangue desse abate, dessas oferendas queimadas e oferendas de paz. Na hora de fazer o abate, juntou-se em copos do sangue. O Rashi diz que veio um anjo e dividiu aquele sangue em dois. E Moshe pegou a metade e colocou em vasos. E a outra metade ele jogou sobre o altar, como comum de oferendas, se joga o sangue do abate sobre o altar. Nesse caso aqui, a metade ficou retida por milagre. E Moshe pegou, então, aquele pergaminho que ele acabou de escrever, de Bereshit até a outorga da Torá, e as leis que até lá Deus ordenou, e leu nos ouvidos do povo. E eles voltaram a afirmar e a assumir: tudo aquilo que Deus disser, nós faremos e ouviremos. Depois Moshe tomou aquele sangue restante das oferendas e aspergiu sobre o povo. E disse Moshe: eis o sangue da aliança que o Eterno está cravando com vocês, está instituindo com vocês sobre todas estas coisas. Depois disso, as prominências, Moshe, seu irmão Aaron, seus filhos Nadav e Aviú, e mais 70 anciões de Israel, os sábios, subiram, se aproximaram na montanha de Sinai e tiveram uma visão profética. Eles viram uma visão que representava o poder de Deus de Israel, e debaixo dos seus pés, debaixo do seu trono, algo semelhante a um tijolo, lembrando que Deus lembrava os tijolos que Israel estava construindo com sofrimento extremo no Egito. Só que ela já estava um tijolo de safira, quer dizer, transparente, luminoso, brilhante. Aquele tijolo que no Egito era escuro e representava escuridão, representava perseguição e sofrimento, ali estava já brilhoso, luminoso e transmitia alegria. Alegria da redenção que Deus tem quando os seus filhos estão redimidos. O Uclos diz assim: debaixo do seu trono sagrado, algo no formato de uma pedra preciosa, com a imagem do céu, para a sua clareza, ou seja, seria uma pedra de azul celeste. E aqui tem um versículo que tem duas formas de interpretá-lo. A forma literal é a seguinte: eles não se comportaram direito, estavam consumindo as oferendas, tendo a profecia no meio de consumir as oferendas e continuar consumindo, tinha que parar até esvair a profecia. Estavam comendo e bebendo e tendo a profecia ao mesmo tempo. Então diz aqui assim: aos prominentes, as nobrezas dos filhos de Israel, Deus não ergueu sua mão, que ele deveria erguer em punição pelo mau comportamento, mas ele deixou para depois, para outro momento, porque eles estavam olhando o Eterno no meio de consumir, beber e comer. Isso aqui é uma forma literal, mas o Onkelos tem uma forma mais otimista. Diz o seguinte: apesar da profecia ser de um nível intenso, como está escrito, o homem não me verá e viverá, esses anciões e nobreza do povo de Israel não foram prejudicados pela visão. Eles enxergavam a glória de Deus e ficavam extremamente alegres com a aceitação de suas oferendas recém-dadas, aquela de queimado e de paz, oferendas que foram aceitas com carinho. Estavam alegres com aquilo como se tivessem comido e bebido. Quer dizer, comer e beber, comer carne e beber vinho, traz a pessoa no estado de alegria. Por isso, nas festas, nós temos que comer carne e beber vinho, que são as criaturas que ajudam uma pessoa a se alegrar, a tirar a alegria que está oculta dentro dele. Aqui, pela felicidade das oferendas ser aceitas de maneira querida, eles estavam tão felizes como se tivessem comido e bebido. Então, ele fala que não foi literalmente, como se tivesse comido e bebido, diz Onkelos. Suponho eu, a aceitação da oferenda de maneira querida, ou pelo fato de ter a profecia, ou também na maneira tradicional, que uma oferenda querida desce um fogo celestial e a consome, que nem foi com a oferenda de Abel, que veio um fogo celestial e consumiu. Depois disso, Deus diz a Moshe: suba até mim, até a montanha, permaneça ali, eu darei para ti as tábuas da pedra,
junto com a Torá, que o Maimônides explica que a Torá é escrita, aquela que poderá e deverá ser escrita, e a mitzvah é a ordem, a lei oral, aquela de a interpretação que eu vou te deixar de cor, memorizada na tua mente. Aquilo que eu escrevi e preparei para os ensinar. E isso aqui inclui os 613 leis, que quando Deus deu os 10 mandamentos, está incluso ali de uma maneira oculta todos os 613 mandamentos. Rabbi Saadia Gaon, o sábio da época depois do Talmud, Rabbi Saadia Gaon, um famoso sábio, aquele que diz que a nação de Israel só é a nação cuja pátria é a Torá, não tem uma pátria física, nossa pátria é a Torá, essa que nos torna uma nação. E ele fez um livro chamado Azharot, e explicou como em cada mandamento derivam, como nos 10 mandamentos, de cada frase deriva todas as 613 leis, no total dos mandamentos. Então nas tábuas está os 10, é um resumão, e naquilo está incluso de maneira oculta todo o resto. Depois levantou-se, tinha uma divisão ali, entre as pessoas da nobreza. Moshe e Yoshua levantaram, Yoshua é o servo ajudante de Moshe. Moshe subiu ao monte de Deus e Yoshua só acompanhou ele até o limite onde podia um cidadão comum caminhar. E ali ele ergueu sua tenda e ficou ali 40 dias, nem estava presente no pecado do bezerro de ouro. Estava longe dali. Aos anciões, Arão disse o seguinte: vocês têm que cuidar do povo, permaneçam com o povo até nós voltarmos até vocês. Eis aqui a liderança de Arão, meu irmão, de Hur, meu sobrinho, filho de Miriam, que casou com o presidente da tribo de Eudá, Caleb ben Yefuné. Quem tiver algum julgamento, algum ensinamento, alguma lei que não sabe, que se sirva com esses anciões, com esses sábios aqui. Moshe subiu até o monte, e a nuvem, representando a glória divina, cobriu o monte Sinai. E pairou a glória de Deus sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu ele. Quem ele? Alguns sábios dizem que a nuvem cobriu por 6 dias e chamou Moshe no 7º dia de dentro da nuvem. Então, alguns dizem que a nuvem cobriu a montanha 6 dias e Moshe ficou fora. E no 7º dia ele foi chamado para dentro da nuvem, indicando que para entrar no acampamento sagrado tem que ficar 6 dias num processo de purificação. Assim como para entrar no templo, depois em Jerusalém, também tinha que passar, quem estava impuro, tinha que ficar 6 dias purificando-se. Uma semana, na verdade. No 7º dia podia se purificar e entrar. Se estava impuro com pureza de morto ou com alguma impureza severa que leva 6 dias. Que leva 7 dias para se purificar. Mas a outra interpretação fala, a nuvem cobriu o monte Sinai. Qual é a divergência? Quem fala que a nuvem cobriu o monte Sinai diz que essa frase aqui está valendo a partir do dia 1 do mês de Sivan, e o 7º dia é o dia que a Torá foi dada. Moshe já subiu e subiu direto, que isso já foi o 7º dia, a nuvem já estava lá 6 dias antes. Quem fala que a nuvem cobriu Moshe, por 6 dias, ela não deixou ele caminhar. Era como uma nuvem espessa de fumaça, ele estava em volta dela, não podia caminhar e ficou parado ali 6 dias de purificação. Então, de acordo com essa opinião, esses 6 dias são depois dele subir. E estão descontados os 40 dias que ele estava sobre o monte. Quer dizer, na verdade, para receber a profecia lá em cima, era somente 34 dias. Os primeiros 6 dias é um processo de purificação. Mas no 7º dia, se abriu para ele um caminho no meio da nuvem. E aí ele caminhou lá para cima. E a imagem da glória de Deus, para quem olhava de fora, parecia como o fogo que consome no cume da montanha, diante dos olhos dos filhos de Israel. E Moshe entrou dentro da nuvem, onde se abriu para ele um caminho, e ele subiu até o monte, e ficou Moshe no monte 40 dias e 40 noites. Até aqui a porção do Chumash desse Shabbat. Muito interessante e importante.